Pois bem, hoje, a gente dando sequência ao nosso estudo, a gente vai conversar sobre corpo físico. Vou nem forçar a garganta, é até melhor, porque de noite tem outra palestra aí, vai... Corpo físico. Esse aqui a gente conhece mais, né? Está mais na nossa... mais ou menos, né? A gente não se lembra, né? Mas, tudo bem. O objetivo é analisar as questões. Esse livro, tudo é científico, filosófico e a visão espírita, né? Então, analisar as questões filosóficas, científicas e espíritas a respeito do corpo físico. Então, vamos a ele. Questões iniciais que, desde a remota antiguidade, os filósofos espiritualistas acreditam ser o corpo físico, o instrumento da alma. Ou seja, os filósofos do passado já entendiam, já acreditavam que o corpo físico é esse instrumento onde a alma se manifesta. A ciência considera o corpo humano como um produto bem-sucedido da evolução biológica. Ou seja, a pegada da ciência é que a gente evolui biologicamente, a partir de mamíferos, animais vertebrados mais evoluídos. Então, a gente vai ver aqui a teoria de Darwin, né? É a sucessão das espécies, né? Para a codificação espírita, para nós espíritas, o corpo físico não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. A gente já estudou nas aulas, nos estudos passados aqui, todas aquelas camadas que nós somos, né? E é fundamental, enquanto espíritas, a gente saber o que a gente é. Então, o que a gente é espírito. Nós somos espíritos. Então, enquanto espíritos, nós temos um corpo espiritual que projeta um corpo físico. Então, nós estamos no corpo físico. Nós não somos o corpo físico. Então, essa que é a grande contribuição da doutrina espírita. A gente pensar como espírito, né? Então, segundo o espiritismo, o corpo espiritual, que modela o corpo físico, e o corpo físico, que representa o corpo espiritual, constituem obra de séculos numerosos. Então, as encarnações sucessivas fazem com que a gente acumule os acervos no nosso corpo espiritual, que reflete no nosso corpo físico, pacientemente elaborado em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com a orientação dos extintores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Daí aquela reflexão que eu já dividi com vocês, que, por exemplo, a gente teve essa visão, essa reflexão no velório da minha mãe, onde nos ocorreu que este pensamento, tudo são experiências da alma humana, aonde se entra e se sai do corpo, sem nunca ter saído da vida. Aonde a gente veste e, digamos assim, se desveste e se desenvolve e se desenlaça do corpo físico, mas sem nunca ter saído da vida. Eu entro pelo berço, mas eu já fazia parte da vida. Eu saio pelo túmulo, mas eu continuo fazendo parte da vida. Então, a encarnação vem a ser uma experiência, uma escola da alma humana, que somos todos nós, onde a gente entra e sai do corpo, sem nunca ter saído da vida. Porque a vida perene é a vida do espírito. Então, essa é a reflexão que a gente passa a ter, digamos assim, essa maturidade de compreender que tudo é transitório, tudo é cíclico. O berço ao túmulo é um recorte do tempo no espaço que a gente vivencia uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de evolução. Então, essa percepção espírita, a gente precisa ir internalizando,
a gente precisa ir conhecendo para viver melhor, para enfrentar melhor os desafios da encarnação, as circunstâncias da encarnação. É como tem aquele livro, né? O Homem e Suas Circunstâncias. Então, nós temos circunstâncias. Circunstâncias físicas, profissionais, econômicas, políticas, clubísticas, religiosas. São circunstâncias que a gente vai visitando e vivenciando ao longo das nossas inúmeras experiências, onde acumulamos, mas nunca saímos da vida. Tudo é vida em todos os planos, né? Então, o corpo físico é esse instrumento que dá a oportunidade ao espírito de evoluir, enquanto na carne, né? Primeiro aspecto, o corpo físico segundo a filosofia. Vamos passar por cima disso, mas a concepção filosófica antiga, mais difundida, considera o corpo físico como instrumento da alma. Aquilo que a gente já mencionou aqui. E como todo instrumento pode receber apreço pela função que exerce. Você veja, a filosofia, ele não separa, ele entende que o corpo físico é um instrumento da alma. Então, ele entende que temos alma. A filosofia não, diferentemente da ciência, a filosofia cogita a existência da alma. A ciência não. A ciência a gente vai ver aqui que depois de Descartes, não. O corpo é o corpo e a alma não existe. A gente vai ver aqui uma expressão de Nietzsche que afirma isso de uma forma definitiva. Não existe alma, tudo é corpo. Tudo é evolução do corpo físico, né? Então, a filosofia não. A filosofia considera o corpo físico instrumento da alma. Ou seja, ele considera os dois, né? E como todo instrumento pode receber apreço pela função que exerce, sendo por isso elogiado, exaltado, ou pode ser criticado por não corresponder a um objetivo específico ou ao implicar limites e condições. Ou seja, como instrumento, a gente pode elogiar ou criticar um instrumento que não está atendendo a uma determinada condição que a gente acha que deveria atender. Platão, que viveu nessa época, 428 anos a 347 anos antes de Cristo, pregava que o corpo físico é uma prisão ou túmulo da alma, pois a existência física mantém a alma prisioneira, limitando a sua ampla capacidade de manifestação, que é uma concepção espírita, né? Então, a gente vê muitas vezes na doutrina espírita a gente falar que a gente está engaiolado. A gente está engaiolado. Então, imagine o que nós somos. Nós somos um ser espiritual, que temos um corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Na semana passada, a gente estudou algumas questões aqui do corpo espiritual, do psicossoma, como chama André Luiz, o perispírito, e a gente viu as propriedades, a expansibilidade, a luminosidade, a porosidade, a questão, todas essas questões que são atributos de um corpo espiritual que é muito mais amplo. E quando eu estou mergulhado no corpo físico, eu estou acrisolado numa prisão, numa gaiola. Então, todas essas propriedades do corpo espiritual estão limitadas ao corpo físico. Então, esta visão Platão já tinha. Eu não estou mais com todas essas propriedades de fazer o que eu quero no meu corpo espiritual. Por exemplo, no corpo espiritual, eu posso modificar a forma com que eu me apresento? Eu tenho a propriedade da plasticidade. Então, a força do pensamento pode modificar o meu corpo espiritual. No corpo físico, eu posso fazer isso? Por mais plástica que a gente queira fazer, né? Por mais botox que você queira colocar, por mais academia que você queira fazer, você pode dar uma guaribada, você modela o seu corpo, mas a essência não vai mudar. Você pinta o cabelo, né? Você implanta cabelo, você faz um bocado de coisa, bota dentro, tira dentro. Você tenta mudar uma roupagem, mas o seu corpo físico é aquele ali. Essa plasticidade do corpo espiritual é muito maior. Então, o corpo físico é, no pensamento de Platão, essa prisão, pois a existência física mantém a alma prisioneira, limitando a sua capacidade de manifestação.
Aristóteles, que é discípulo de Platão, que veio depois, 384 a 322 a.C., dizia que o corpo é instrumento natural da alma. Também a concepção dessa dupla vida, corpo-alma, né? Entendia que a teoria filosófica de Platão definia a existência de dois mundos. Um inteligível, campo de atuação da alma, ou seja, o pensamento, né? O psiquismo, o espírito, e o sensível, modulado pelas necessidades corporais. Ou seja, estava tudo na pista do que a gente já sabe hoje. Ou nós estamos na pista deles. A gente não sabe de onde vem a informação original, né? O pensamento platônico é essencial para a compreensão de toda uma linhagem filosófica que valoriza o mundo inteligível, o mundo da alma, em detrimento do sensível do corpo. Ou seja, desde Platão e Aristóteles já tinha essa valorização das coisas da alma, do mundo inteligível, né? Os filósofos medievais ensinavam que o corpo físico é a instrumentalidade da alma, conceito firmemente defendido por Santo Agostinho. Ou seja, a informação já permeava neste inconsciente coletivo da história da humanidade. Então, a informação já estava ali. Por quê? Porque bebemos todos das leis naturais, das leis de Deus. Então, de uma certa forma, essas informações vão fluindo, vão surgindo, vão sendo reveladas, né? René Descartes, já no século XVI e XVII, o corpo físico passa a não ser mais considerado instrumento da alma. Aí é aquela reação, né, do iluminismo, da ciência, que quis matar a fé. Aquela velha briga porque a igreja machucou bastante. Com a sua fé, a igreja perseguiu bastante. A igreja condenou bastante. A igreja jogou muita gente na fogueira. Muita heresia. Então, houve uma reação natural da ciência de dizer: ei, você não manda em nada aqui. A razão e a fé. Então, a ciência chega com essa reação para poder calar o movimento do papado, tantos tribunais da Inquisição, as penitências, tudo isso, que é o movimento da história da humanidade. Então, essa fé matou-se muito em nome da fé, né? Condenou-se muito em nome da fé. Então, é natural uma reação desta ciência, destes cientistas, destes filósofos que reagiram, né? Então, nesta época, ele fazia que o corpo físico não passasse mais considerado instrumento da alma, considerando-a independente do corpo. Com essa dualidade corpo-espírito, fez surgir o conceito de corpo como uma máquina orgânica, que não guardaria qualquer relação com a alma. Entretanto, para os filósofos que viam o corpo como instrumento da alma, o cartesianismo, que vem de René Descartes, se revelou como equivocado. Ou seja, os filósofos, Platão, Aristóteles, que viam o corpo como instrumento da alma, foram um contraponto. Dizia-se que o cartesianismo, a teoria de René Descartes, estava equivocada, uma vez que não explica de forma convincente como o corpo seja criado, já que nada tinha a ver com a alma. É uma discussão que a ciência hoje passa por cima, mas acha que o evolucionismo explica tudo, né? Então, é uma discussão que a gente vai chegar lá. As proposições de Descartes serviram de base para o desenvolvimento das ideias científicas, ciência, não é? As ideias da ciência, que, sobretudo a partir do século XIX, passam a não considerar a alma, focalizando os seus estudos na máquina orgânica. A gente viu aqui, nos estudos passados, a importância do psiquismo no corpo físico, o reflexo do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do nosso passado, dos nossos arquétipos espirituais, na formação do corpo físico. A gente viu da influência do pensamento no corpo físico, mas isso é o espiritismo. A ciência acha que não, acha que tudo está no corpo, né?
Para os filósofos materialistas que não aceitam a existência e sobrevivência da alma, o corpo é sempre exaltado, como fazia o filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche, do século XIX, 1844 a 1900, crítico severo das religiões, inclusive do cristianismo, quando ele afirmava: quem estiver desperto e consciente, diz, sou todo o corpo e nada fora dele. Olha a confusão. É uma polêmica. Né? Então, Nietzsche, um grande filósofo alemão, conhecido, né? E tem muita gente que acredita nisso, defende isso e discute isso. E nós não vamos discutir. Nós não vamos entrar nessa seara. Aliás, eu acho que é mandatório para todos nós que compreendemos a evolução do pensamento humano não entrar em contenda, em discussão, por causa nenhuma. A gente não tem que estar discutindo com ninguém, não tem que estar brigando com ninguém, sobre nenhum aspecto, sobre nenhum tema. Ah, porque a religião, a direita, a esquerda, o meio, o centro, de baixo, a ultradireita, a ultra-esquerda, a ultra de cima, a ultra de baixo. A gente não pode entrar nesta vibe. Hoje em dia, não. A gente não pode, porque o mundo está muito assanhado, aguardando qualquer contenda, porque na contenda vai se conseguir os objetivos. Guerras, discórdias, barulhos, confusões nos lares, nas famílias, nas sociedades, nas instituições, nas empresas, nas nações, no mundo. Então, como cristãos, como espíritas que entendem e respeitam o pensamento da evolução das espécies, a gente tem que respeitar a cada um nas suas circunstâncias. Cada um tem a sua circunstância de pensar e de entender daquela forma. Porque eu também já pensei assim. Porque primeiro que a gente não tem que se colocar melhor do que ninguém. A nossa percepção não é melhor do que a ninguém, é a nossa percepção. A do outro é a percepção do outro. Então, cada um tem seu ponto de vista, né? Todo mundo tem razão a partir do seu ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vocês já viram essa figurinha? Um 6 desenhado no chão, daqui para lá é 6, de lá para cá é 9. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Se eu estou avistando daqui para lá é 6. Se o cara está avistando de lá para cá é 9. Então, todo ponto de vista, o meu ou dele, é a vista do ponto que eu estou tendo. Então, eu não vou discutir, eu não vou brigar. Então, a gente tem que ter essa percepção. E a gente não pode entrar nessas contendas. Não mais. Não mais. O objetivo da gente hoje é conciliar. O objetivo da gente hoje é asserenar, apacentar, consolar. Esse é o nosso papel. É o papel do trabalhador da UPA. Nós não somos querosene, nós somos água. Não é isso? Então, a gente tem que estar trabalhando nesta perspectiva. Então, deixe Nietzsche pensando como ele estiver pensando. Ele provavelmente hoje, talvez esteja enxergando a coisa de outra forma. Né? Ou não. Ou ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas, cada um segundo as suas obras e no seu tempo. Para a doutrina espírita, o corpo físico e o espírito são entidades distintas, ainda que um atue sobre o outro, sendo que o primeiro foi criado pelo segundo, ou seja, o corpo físico foi criado pelo corpo espiritual, utilizando como molde o perispírito. A gente já estudou isso aqui anteriormente. Ensina também que o homem corpóreo constrói uma personalidade em cada existência, limitada ao planejamento encarnatório. Em cada encarnação, nós construímos, fortalecemos as nossas virtudes. Em cada encarnação, nós libertamos-nos dos nossos defeitos e das nossas paixões. Esse é o objetivo da evolução. Né? A cada dia sermos melhores do que fomos ontem. É para isso que a gente está aqui, é para evoluir. A corporeidade para o espírita deve ser o reconhecimento do corpo como limite para o conhecimento e a sensação do espírito, bem como a materialização de sua vontade e necessidade. É o elo que o homem tem com o mundo espiritual.
e as experiências relativas a esta realidade. Para fim de conceituação, o homem encarnado não pode ser dicotomizado em corpo e alma. Isso seria o mesmo que separar a busca do sono. Ou seja, eu não sou corpo, eu não sou espírito, eu sou corpo e espírito. Está tudo conectado, eu não posso ter essa dicotomia. A gente já viu que o perispírito impregna o corpo de espírito. A gente já viu que a gente é um uno, né? Então a gente não tem essa dicotomia. Eu não posso dizer, não, isso é coisa do corpo, não, isso é coisa do espírito. Enquanto encarnado, está tudo junto e misturado, como se diz hoje no popular, né? O efeito de um é consequência no outro. O efeito do outro é consequência no um. É tudo mão dupla. Se eu atuo no espírito, a consequência é no corpo físico. Se eu atuo no corpo físico, a consequência é no corpo espiritual. Isso é a doutrina espírita que nos explica que está tudo conectado. Estamos enraizados. Quem planta no corpo físico, colhe no corpo espiritual. Quem semeia no corpo espiritual, colhe no corpo físico. Está sempre uma coisa ligada com a outra. Não é isso? O ser humano, aí a ciência. Aí vem a ciência, né? A percepção da ciência, os estudiosos aí da biologia que estão estudando aí vão vendo que essa pegada nas universidades, na academia, é o corpo físico visto pela ciência, né? O ser humano tem a estrutura corpórea muito semelhante à dos animais, deles se distanciando em termos evolutivos pelo desenvolvimento encefálico. A gente vai ver aqui mais adiante, no texto do livro A Gênese, que as moléculas que compõem o corpo físico são as mesmas que compõem as moléculas do corpo físico do homem, é a mesma que compõe o corpo físico dos animais. Não difere em nada, né? Agora, em termos evolutivos, desenvolve-se a questão encefálica do corpo do ser humano, a evolução da inteligência humana pelo desenvolvimento do encefálico, do cérebro, né? Conquista da razão com raciocínio contínuo, aquisição e desenvolvimento de virtudes, livre-arbítrio, noção de si, do outro e de Deus. Nos animais predomina o instinto. A gente já viu isso aqui exaustivamente nos roteiros anteriores. E a velha máxima, o corpo humano se divide em cabeça, tronco e membros. A gente aprendeu isso nas bancas escolares, né? Cabeça, tronco e membros, né? Isso, braços e pernas. Do ponto de vista anatômico, mas do ponto de vista morfológico e funcional, é composto de células, tecidos e sistemas orgânicos. Os sistemas são em número de 8, assim especificados: sistema digestivo, sistema circulatório, sistema muscular, sistema esquelético, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema urinário e sistema reprodutor, masculino ou feminino. Os 8 sistemas que compõem a morfologia e funcionalidade do nosso organismo. As diferentes partes do corpo humano se interrelacionam, funcionando dentro de um sistema fechado, de forma integrada, no qual cada sistema, cada órgão, é responsável por uma ou mais atividades, controladas pelo sistema nervoso central e periférico. A gente viu nos roteiros anteriores a importância dos centros de força, que interligam o nosso fluido vital com o nosso corpo físico, onde cada chakra toma conta de um determinado órgão do corpo humano, de alguns determinados órgãos do corpo humano. Ou seja, está tudo ligado, né? O reflexo do corpo físico é a matriz do corpo espiritual. Milhares de reações químicas acontecem a todo instante dentro do corpo. Então, o nosso corpo é uma usina química funcionando a todo vapor, que queima combustível, o alimento que a gente consome, né, e que provoca as diversas reações químicas no nosso corpo, seja para captar energia, para a manutenção da vida, seja para movimentar os músculos, seja para recuperar-se de ferimentos e doenças, ou manter a temperatura adequada à vida. Então, o nosso organismo é essa máquina funcionando ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, né? Então, o
o organismo está funcionando o tempo todo, né? Com essa multiplicação celular, com essa renovação, com o combustível, com o sono, com o sol, com o ar, com a água, com os alimentos. Tudo isso faz parte da química da vida, né? Que funciona para alimentar esse nosso corpo físico. Mas as emoções também alimentam esse nosso corpo físico. Ajudam nessas, como é que ele chama aqui? Reações químicas. Então, uma reação química que eu tenho a partir da ingestão de um alimento pode ser alterada pela interferência de um pensamento, pela reação que o meu corpo físico pode provocar neste pensamento. Não é? Isso, exatamente. É exatamente isso aí. Então, o espírito é a base, né? Na matriz de tudo, o pensamento é vida, é força, que pode direcionar para o bem ou pode direcionar para o mal. A unidade básica de formação do ser vivo, animal e vegetal é a célula. Isso a gente aprendeu, né? Descoberta em 1667 pelo inglês Robert Hooke, ao observar no microscópio um pedaço de cortiça, tecido vegetal morto. E a célula animal possui as seguintes estruturas básicas: membrana envoltória, citoplasma e núcleo. A gente também se lembra rapidamente disso quando a gente estudava isso nas bancas de biologia, não é isso? Então, a membrana envoltória, rica em gorduras, lipídios, proteínas e açúcares, glicídios. O citoplasma, local onde existem várias pequenas estruturas, as organelas, que desempenham funções específicas na célula: a respiração, a nutrição, a digestão, a excreção, etc. E o núcleo, a região onde estão localizados os famosos cromossomos. Estes são quimicamente constituídos de DNA, sigla que em inglês significa ácido desoxirribonucleico, ADN, e nos cromossomos estão situados os genes, unidades hereditárias que determinam as características de cada indivíduo, o famoso genótipo ou genoma, o código genético de cada um, né? Quem estuda nutrição hoje em dia já tem um mapa genético. É isso, você já faz um exame pela saliva para descobrir as potencialidades dos seus 23 pares de cromossomos. Porque você descobre a hereditariedade, né? Então, isso aqui é a tendência de comer, de engordar, de não engordar, é o mapa cromossômico. E você vai atuar no seu metabolismo conforme o resultado daquele mapeamento cromossômico que você fez. A ciência vai descobrindo essas questões da hereditariedade, né? Então, o número de cromossomos é variável nas diferentes espécies biológicas. No caso do ser humano, suas células corporais, as células somáticas, possuem 23 pares de cromossomos. Destes, 22 pares são semelhantes em ambos os sexos. Então, o homem e a mulher têm 22 pares de cromossomos iguais nos genes das células, né? Só que um deles é que é diferente. Um par é diferente. Na mulher, é um par XX. E no homem, é um par XY, né? Então, essa é a diferença. A diferença é mínima, né? No sexo feminino, existem 2 cromossomos X. É 22XX. O sexo masculino é 22XY. É a característica do corpo humano masculino e do corpo humano feminino. As células corporais somáticas são formadoras de tecidos e as células reprodutoras gametas dão origem a outro ser, dentro de cada espécie animal ou vegetal. Ou seja, cada célula que compõe o corpo humano tem a sua inteligência própria. As células reprodutoras, elas dão origem a outro ser. As células somáticas, formadoras de tecidos. Ou seja, são características do psiquismo de cada célula que compõe o nosso corpo humano. Oi. Ele vai entrar aqui nessa seara aí, que você está perguntando, vai. Já guarda essa pergunta.
A ciência considera o corpo humano como um produto bem-sucedido da evolução biológica. Isso é a ciência na questão da evolução do homem corpóreo. A ciência considera o corpo humano como um produto bem-sucedido da evolução biológica, sobretudo a partir dos mamíferos, animais vertebrados mais evoluídos. Entende que o surgimento do homem decorre do processo evolutivo, tendo como base a teoria das espécies, elaborada pelo cientista inglês Charles Darwin, em 1809, viveu de 1809 a 1882. Então, essa teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, a síntese é a seguinte: os peixes originam os anfíbios, estes deram aparecimento aos répteis, e a partir de grupos diferentes de répteis, surgiram primeiramente os mamíferos, e a seguir as aves, ainda que muito comumente se pense que as aves surgiram antes dos mamíferos. Nos mamíferos, surgiram características inexistentes dos demais animais que os antecederam na escala zoológica. Glândulas mamárias, útero, órgão exclusivo da fêmea e destinada a abrigar o concepto durante o desenvolvimento embrionário e fetal. Ou seja, à medida que as necessidades do ser aumentam, você aprimora o corpo físico que o recebe. Essa é a evolução da espécie no grande laboratório da natureza que o cientista Charles Darwin percebeu. Né? Mas isso depende do espírito, mas isso é outra história que a gente vai ver daqui a pouco na questão do corpo físico segundo o espiritismo. Então, a ciência entende que essa teoria evolucionista de Darwin explica a evolução do corpo humano. E para por aí. Né? O homem pertence ao gênero e espécie Homo sapiens, espécie distinta dos demais hominídeos, orangotango, gorilas e chimpanzés. O estudo da evolução humana engloba várias disciplinas científicas, sendo que a antropologia biológica ou física estuda a evolução biológica, a herança genética, a adaptabilidade e a variabilidade humana. A primatologia é o registro fóssil da evolução humana. É por esta disciplina, evolução, que se sabe que o gênero Homo afastou-se em determinado momento evolutivo dos australopitecos, cerca de 2,3 a 2,4 milhões de anos na África. A evolução da espécie, que a gente já estudou aqui, né? Diversas espécies do gênero Homo evoluíram, mas não se adaptaram ao meio ambiente, foram extintas, como aconteceu com o Homo erectus, que habitou a Ásia, e o Homo neanderthalis, que viveu na Europa. Dia desse, meu irmão fez um exame de DNA que encomendou para descobrir a árvore genealógica de onde a gente veio. E aí a gente descobriu que veio do Neandertal, lá da África mesmo. Então, bateu pela árvore genealógica do genoma, do gene. Então, um mapa genético. E, bom, vai descobrindo as coisas. E vai. É um exame que faz lá nos Estados Unidos, e você pega a árvore e vem. Eu vim lá da África, mas quem veio foi meu corpo. Quem veio foi meu corpo. Aí é uma discussão, né? Mas é a ciência que estuda essas coisas aqui, né? Acredita-se que o surgimento do Homo sapiens tinha ocorrido entre 400 mil e 250 mil anos atrás. Atualmente, há duas teorias científicas sobre a evolução da espécie humana. Uma, a mais dominante, é conhecida como hipótese de origem única. Prega-se que o Homo sapiens surgiu na África e migrou para fora do continente em torno de 50 a 100 mil anos atrás, substituindo as populações do Homo erectus na Ásia e a do Homo neandertal na Europa. A outra teoria é denominada hipótese multirregional, ou seja, o Homo sapiens surgiu e evoluiu em regiões geográficas distintas e separadas. Né? Independente das teorias da origem do homem moderno, o seguinte mapa oferece uma visão mais ampla da distribuição do Homo sapiens no planeta. Então, a teoria aqui, 2 milhões de anos atrás, o Homo aí foi se multiplicando, andando na Europa, na África, na Ásia, nas Américas, e foi se espalhando. E chegou aqui em torno de 400 mil a 200 mil anos atrás, o surgimento do Homo sapiens, que se espalha pelo mundo. São teorias de formação da espécie humana que povoa o universo. Né? E o espiritismo? A hipótese multirregional de formação da espécie
é a defendida pelo Espiritismo, consoante as explicações existentes em O Livro dos Espíritos. Questão 53. O homem surgiu em vários pontos do globo? Kardec pergunta aos espíritos. Resposta: sim, e em diversas épocas. É essa também, e essa é também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Então, para a doutrina espírita, a gente vai estudar isso em A Caminho da Luz, surge o protoplasma no seio da Terra e surge a espécie humana em diversos pontos do globo, formando a humanidade que somos hoje. Né? Questão 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família humana. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? Questão 689. Os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Tchau, querida. Dos tempos primitivos. Né? Então, é a evolução do ponto de vista espiritual que a doutrina espírita nos explica. Né? Questão 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são de criação especial ou precedem de corpos primitivos por meio da reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Né? Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. O espírito André Luiz assinala que o processo evolutivo é bem mais amplo do que se supõe. O corpo espiritual, o perispírito, que a gente já estudou, que modela o corpo físico, e o corpo físico, que representa o corpo espiritual, constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou seja, o perispírito no mundo espiritual, ou quando reconstituído no berço, ou quando volta na encarnação, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente na obscuridade para a luz. Então, nós somos a resultante, o somatório, o acúmulo de todas essas experiências já vivenciadas, na carne e fora dela. Oi. Nenhum, como assim? Não entendi. Tá. Nasce toda hora. Nasce toda hora. Novo, zerado. Simples e ignorante. 0 quilômetro. Não, ele nasce simples e ignorante. Deus cria incessantemente. Deus cria incessantemente. E provavelmente os espíritos que estão sendo criados estão em planetas, em organizações mais atrasadas do que a nossa, para evoluir. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Como nós fomos criados simples e ignorantes um dia, a partir da evolução do princípio inteligente. É a famosa evolução anímica. A velha frase, a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e desperta, torna a consciência e anda no hominal. O princípio inteligente evolui nas diversas espécies humanas. As reações químicas que nós estamos vendo no corpo físico de hoje são resultantes dos automatismos que nós aprendemos nas diversas esferas da natureza. Esse é o espírito que nós somos hoje. Organizações milenares que aprenderam no seio da evolução humana. E tem espírito sendo individualizado hoje, em
inúmeros locais, inúmeras realidades diferentes, porque são individualizações do princípio inteligente. E a vida segue. E uma vez criado, ele não termina nunca mais. Ele torna-se imortal, né? Porque ele foi criado. Então e a origem disso se perde na noite dos tempos. É simples assim. Claro. Aí veja, aí existem outras polêmicas, viu, Rita? Existem umas outras polêmicas que a gente é muitas vezes questionado, que não nasce mais gente do que morre. De onde é que estão fabricando espírito? Porque as pessoas pensam como se espírito fosse um arquivo, fosse um estoque, que você estocasse espírito, você estocasse alma. Então, a alma está estocada ou está encarnada, aí fica ali sendo arquivada. E a visão que a gente tem é a visão circunscrita do nosso mundo. Mas Deus não é Deus do mundo terrestre. Deus é Deus do universo. Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, existem espíritos em toda parte. A escala espírita que a gente conhece, ela fala de 5 mundos. Mundos primitivos, mundo de expiações e provas, regenerações, celestes e divinos. São 5 escalas de classificação. Mas tem uma 6ª, que é o mundo transitório, que não existem espíritos ainda individualizados, mas existem formas de instintos, de princípios inteligentes em processo de individualização. É um mundo de transição. É um mundo que não tem espíritos ainda, mas tem princípios inteligentes em individualização. Então, a alma humana difere da alma dos animais mais ou menos na distância da alma humana para Deus. Ou seja, a alma humana, ela foi individualizada e aprendeu todas essas questões nos diversos reinos da natureza, ao longo de milênios. Né? Os animais são almas ainda em evolução, ainda muito distantes da inteligência humana que cada um de nós carregamos. Os animais têm instintos, né? É um pouco isso que a gente está estudando aqui. Não, pode não. Nem pode acreditar em Deus e fazer uma prece. Nele situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se das vidas menores que se lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Ou seja, sempre para frente e para o alto, né? Não devemos ignorar igualmente a sua pergunta, que a hereditariedade é mecanismo biológico intimamente relacionado à evolução. Trata-se de processo de transmissão de caracteres genéticos, genomas, genes, contidos nos cromossomos, de uma geração para outra. No homem, as células reprodutoras transferem esses caracteres durante a fecundação. É por isso que um filho parece com o pai, o outro parece com a mãe, tem a mesma cor dos olhos, tem o cabelo, tem o corpo, tem a tez da pele, tem a constituição fisiológica, características genéticas que são transmitidas durante a fecundação e durante a formação do corpo, porque o corpo gera corpo. O corpo do homem, o corpo da mulher, gera um corpo físico de um filho. No homem, as células reprodutoras transferem esses caracteres durante a fecundação, definindo assim o conjunto de genes que cada indivíduo terá em uma reencarnação. Embora a ciência considere os cromossomos e os genes agentes exclusivamente físicos, necessários à transmissão de caracteres hereditários, necessários à formação de um novo corpo, o Espiritismo dá-lhe outra dimensão, que extrapola a matéria do plano físico em que estamos situados. Os cromossomos estruturados em grânulos infinitesimais partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma que se implanta. André Luiz está dando pista de como o corpo espiritual está conectado no corpo físico.
o núcleo e o citoplasma do corpo material e do corpo físico se entrelaçam. É isso que ele está dizendo aqui, né? É importante assinalar que o corpo físico não é, segundo o Espiritismo, um mero conjunto de tecidos, células, órgãos, etc., ainda que harmonioso e que reflete a sabedoria divina. O espírito molda o seu corpo físico de acordo com os aprendizados pelos quais necessita passar em cada existência física, como esclarece o ministro Clarence, da colônia espiritual Nosso Lar. No círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei de herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Clarence jogou o sarrafo lá para cima. Eu sou herdeiro de mim mesmo. O corpo espiritual que eu carrego e que molda o corpo físico que hoje eu visto, ele é a resultante da influência genética do corpo físico e biológico dos meus pais, mas também do corpo espiritual que eu herdei de mim mesmo, pelo acúmulo de experiências que eu tive ao longo das minhas encarnações. Fechou? Nós somos, hoje, um corpo físico resultante da herança biológica, genética do corpo dos meus pais. E a herança do corpo espiritual, plasmado pelo meu espírito ao longo das diversas experiências encarnatórias que eu já fiz. Então, eu sou herdeiro de corpo e herdeiro de almas. Eu sou herdeiro dos corpos dos meus pais e herdeiros das minhas atitudes que eu acumulei ao longo das minhas existências. Este corpo espiritual que eu plasmei, plasma o corpo físico que hoje nós vestimos. Então, o que eu sou hoje é um corpo herdado dos meus pais, do ponto de vista genético, fisiológico, mas de um corpo espiritual que eu plasmei pelas características do meu espírito, acumulado ao longo das inúmeras existências. É isso que Clarence está dizendo a gente aqui. Genética. Comportamentos são espíritos que se agrupam e têm as mesmas características. E ele arremata isso aqui, dizendo aqui, ó, tais ideias são admiravelmente completadas pelo benfeitor Alexandre, destacada personagem da colônia espiritual citada. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhe entretém a vida. O corpo mais denso provém do corpo dos pais, que lhe entretém a vida. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas, para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente da ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce. Eu renasço com tendências, desde os primeiros dias de luta, não só em meu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas, as qualidades, resultam do labor individual da alma encarnada. As qualidades são minhas. Então, não adianta dizer, esse filho é um menino cheio de virtudes e de qualidade, puxou ao pai. Não puxou ao pai. As qualidades e as virtudes são da alma daquele espírito. As tendências podem ser dos pais, porque vivem em determinados agrupamentos, determinadas condições sociais, econômicas, culturais. São tendências. Então, não adianta dizer, meu filho é muito inteligente, puxou a mãe. Conversa. Nem puxou a mãe, nem puxou o pai. Puxou a ele, porque é característica da evolução daquele espírito. É acúmulo daquele espírito, né?
Na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesmo no círculo bendito da experiência. Então, isso é o que a gente é. Mas são comportamentos, são tendências. Tendências de cada espírito, são situações, são características. Né? Eu torço pelo esporte. Meus filhos têm uma tendência a torcer pelo esporte. Se a mãe não torcer pelo Náutico, nem pelo Santa Cruz. Bom, então são tendências. Você acaba criando determinadas situações culturais que acaba se moldando com aquela realidade. Eu tenho um temperamento assim, calado, extrovertido. Você aprende a viver e a conviver daquela outra maneira. Mas cada um, né? Aí vejam, na Gênesis, capítulo 11, tem um estudo muito denso, que do ponto de vista corpóreo, puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes da forma exterior. Então, quem quiser se aprofundar e estudar mais esse capítulo do corpo humano, Gênesis, capítulo 11, itens 26, 27, 28, 29 e 30, porque falam exatamente das características do corpo físico do ser humano, que é basicamente a mesma do corpo físico dos animais. E quem quiser estudar mais, vai para A Caminho da Luz, onde ele fala do ideal da beleza e da ordem, e de tudo foi estudado. A construção celular, quem quiser estudar, eu estou convidando para quem quiser estudar, vai entender um pouquinho o que Emmanuel nos fala da evolução, as construções celulares, a vida organizada, são uma pincelada, sob a orientação, misericórdia e sábia do Cristo. É poético, isso é a coisa mais linda do mundo. Elaboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna que constrói um edifício, prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia à edificação celular das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Tudo no nosso universo é belo, tudo no nosso universo é ordenado, é harmônico, é equilibrado. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, ensinando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Não há aleatoriedade. Há um plano que durou 4,6 bilhões de anos para ser consumido e ser implantado. Né? Dizemos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Nessa altura, os artistas da criação inauguraram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Tudo no laboratório da natureza, estudando as formas e os mecanismos da vida que somos hoje. Né? Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas, que estudam a combinação das substâncias,
na retorda de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades dos porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se as dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. O reino animal experimenta as mais estranhas transições do período terciário sob a influência do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução química. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras lendárias, com o propósito de localizá-las no tempo e no espaço. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel, são dois símbolos para a personalidade das criaturas, reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida das árvores no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro da qual o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram sua linhagem fixa de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Está aí a doutrina espírita colocando um ponto nessa questão do evolucionismo. Todas as espécies foram planejadas e criadas com a sua espécie específica. Não houve uma descida das árvores. Né? Isso é o que a doutrina espírita está nos afirmando. Né? E aí, o sistema de capela, porque quando os corpos se aprimoram e estão preparados para receber os espíritos, naquela evolução do Homo sapiens, os espíritos que vieram de capela vêm habitar a crosta terrestre, formando 4 grandes raças, né? Como ele diz aqui. Cadê? Jesus recebeu dessa constelação de capela, né? Aí ele diz aqui, ó, as raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações em gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois dos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, estes espíritos vieram de capela e formaram essas grandes raças da civilização humana. Os Árias, os arianos que povoaram a Europa, a civilização do Egito, os egípcios, que estavam ali no Egito, os hebreus, que é o povo de Israel, e os hindus, as castas da Índia.
Dos áreas descendem a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas dos degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam na Terra. Então, 6 grandes raças formam o cadinho da espécie humana que somos hoje. É a doutrina espírita, né, gente? Estudando, quem quiser estudar mais, mergulhe, que tem um bocado de informação para a gente estudar aqui. Ok? Promessa do Cristo, nota de Emmanuel, ele diz o seguinte: aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-se ao degredo dos imigrantes de Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominus se encontrava regimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as imigrações do Pami se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas, entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo do conhecimento dos povos. Os exilados de Capela trabalham profuicamente, adquirindo a provisão de amor para as suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento, para a redenção. Ok, meus amigos, então espero ter concluído aqui, provocado um bocado de questionamento na cabeça de vocês, e vamos ficando por aqui, tentando compreender um pouco melhor a questão do corpo físico, que é esse esforço dentro de um planejamento maior que em tudo existe, sob a orientação do Cristo, sob essas leis de Deus implementadas para a nossa felicidade e para a nossa evolução. Encerramos por aqui esse estudo dessa manhã.